Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também pela internet. O cinema tem muitas definições, mas ao fim e ao cabo, para mim é contar histórias sobre personagens, conflitos, amores, dores, dramas, emoções, e tem a ver também com reputação, porque é uma fonte de cultura, gera percepções públicas, forma opinião. O nosso outro olhar de hoje é sobre isto, cinema, um olhar para o cinema também como uma escola de comunicação. E para isso eu recebo o jornalista e criador de conteúdo sobre cinema, Henrique Massaro, que também é consultor de comunicação da Critério. Nós vamos falar de filmes, sim, mas também do que está por trás deles, enredo, personagem, roteiro, posicionamento. Esse é o outro olhar, olhar de quem conhece o assunto. E também como isso tudo conversa com o próprio mercado de comunicação e com as percepções públicas. Bom dia, Henrique. Obrigado. Seja bem-vindo. Tudo bom, Kleber? Muito obrigado. Fico muito feliz com o convite para a gente falar um pouco sobre cinema e que tem muito a ver com o que a gente entende por comunicação, com o trabalho que a gente desempenha aqui na Critério, enfim. Não só falar de filmes, mas o que está por trás. Eu acho que eu gosto tanto quanto falar dos filmes em si. Legal. O que está por trás da indústria dos filmes em geral. Ô Henrique, o cinema não perdeu seu lugar na história, né? Ou diminuiu, ou como é que está em termos de consumo e de importância cultural o cinema? Eu acho que o cinema passou por vários momentos, assim, né? De crise, inclusive, e que acabaram... Aí falando cinema como negócio, de salas de cinema que estiveram ameaçadas durante muito tempo, e hoje em dia eu diria que dá para afirmar que se manteve de uma maneira muito interessante, e principalmente o pós-pandemia ali, voltou com tudo. Mas e como produto? Como produto, eu acho que ele muda, assim, no sentido de que existem várias formas de consumir, né? Os streamings cresceram muito, consumir filmes e séries, enfim, em casa é algo muito mais presente do que era antes, mas eu acho que sim, ele se adapta de muitas formas e tal, mas eu diria que ainda hoje o audiovisual, assim, os filmes, as séries, até a produção de vídeos mesmo, né? Essa é a principal forma da gente se comunicar e mandar uma mensagem, se fazer entender. Eu acho que mais do que nunca, assim, é uma arte que está muito, muito em alta e muito firme, assim, né, no imaginário popular. Tem uma definição disso, esse corte, num mundo que virou muito audiovisual, em termos de consumo de comunicação. Quando é audiovisual, quando vira cinema, o que conceitualmente dá essa diferença, Henrique? É engraçado isso, porque é um pouco do que a gente fala sobre o jornalismo em si, né? Que hoje em dia todo mundo é um jornalista em potencial, com o celular na mão. Todo mundo hoje se democratizou muito a arte de produzir audiovisual. Mas claro, quando a gente fala de cinema, a gente está falando ali de uma arte mesmo, assim, né? De uma contação de história, não necessariamente ficção, porque documentário também é cinema, né? E a gente está falando ali de coisas, de fatos reais. Mas eu acho que ainda existe uma linha, assim, né, entre os vídeos que a gente produz e tal, que qualquer pessoa pode produzir, e um conteúdo. Eu não gosto muito de chamar de conteúdo do cinema, mas é um conteúdo também, que de fato está contando uma história ali que tem. Eu acho que, para mim, a grande questão é o ponto da universalidade, assim. Eu acho que toda grande história, seja um livro, uma série, um filme, como forma de arte mesmo, ela tem um quê de universalidade, né? Que a gente pode assistir um filme iraniano e se identificar, mesmo que a gente nunca tenha vivido nada daquilo, porque tem ali um quê de universal que basta ser humano que a gente consegue entender aquilo ali, né? E tem um enredo, uma história muito complexa. Com certeza. Uma produção, exato. As pessoas envolvidas. O cinema é muito uma arte coletiva, né? Mesmo os filmes mais independentes, que são feitos com menos pessoas, sempre tem um grupo ali envolvido, né? Alguém que escreve, alguém que dirige, alguém que vai... É impossível fazer cinema absolutamente sozinho, não tem como. Então é muito uma arte coletiva, assim, né? E como nasce normalmente um filme? De muitas maneiras, mas de uma inspiração. E como nasce a produção? É pelo roteiro que começa? Geralmente sim, né? Mas eu acho que uma das coisas de como nasce um filme que acho que é interessante de falar e que se fala pouco,
é que obedece muito também um movimento de mercado, né? Maioria das vezes. Principalmente os filmes que a gente consome, que chegam no cinema, que chegam nos streamings. Ele tem ali algo que quem produziu aquilo identificou que o público vai consumir. Então, nasce muito disso. Então, ao longo dos anos... A velha e boa pesquisa de mercado. Exatamente. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, o foco dessas histórias foi mudando. Durante muitos anos, bastava fazer um filme de faroeste que o público ia consumir. E aí existem os grandes filmes desse gênero e filmes que certamente não são tão bons. E isso aconteceu com outros segmentos, outros nichos da sociedade. O público olhou, o mercado entendeu que aquilo ali valia a pena e aí se produz muita coisa em cima. Então, claro, o filme, muitas vezes, ele nasce da cabeça ali do seu roteirista, do diretor que sonha adaptar um livro, digamos assim, ou contar uma história. Mas se não houver um mercado olhando para aquilo, dificilmente aquele filme vai sair do papel. E isso, inclusive, com grandes diretores, que muitas vezes são renomados, por si só, imagina-se que eles vão levar o público para os cinemas, mas se aquela história que ele quer contar ali não tá muito dialogando com o que o mercado imagina que o público quer, esses diretores muitas vezes não conseguem, eles morrem sem conseguir tirar o filme do papel. Então tem muito isso, assim, essa é uma coisa que a gente fala pouco, eu acho, mas que é muito, muito importante, né? E tem enredos muito inovadores que dão muito certo ou muito errado. E tem também os convencionais que são fórmulas que se mantêm. Essa semana, por exemplo, eu gosto médio de filme de ação, mas volta e meia eu gosto de assistir para não pensar, para acontecer aquilo, mocinho, bandido, vence no final e tal. E funciona, né? Volta e meia, a crítica critica um pouco, mas funciona, é um enredo que funciona, né? Tem muito filme que... eu sempre acho que a gente tem que assistir um filme pensando o que aquele filme está se propondo, né? Às vezes a proposta é justamente essa, assim, e tá tudo certo, né? Isso. Tem um filme, por exemplo, que tá no Oscar esse ano, que todo mundo... Eu inclusive concordo, acho que não deveria estar entre os melhores ali, mas é um filme que eu gosto, que é o Fórmula 1. É um filme que ele, do início ao fim, sabe exatamente o que ele está se propondo. É um enredo muito que a gente já viu várias outras vezes, mas, ok, dentro disso aí, funciona. Se propõe. Exatamente isso. Eu acho que essa é a grande questão. Às vezes acontece de a gente perceber que o filme está se propondo a fazer outra coisa e ele não consegue fazer direito. O que é o Fórmula 1? Fórmula 1 é um filme, inclusive, com autorização da própria Fórmula 1, né? O nome é Fórmula 1, o filme. É a história de um piloto veterano, dos 150, 60 anos, que é o Brad Pitt, que ele volta a correr depois de muitos anos para ser tipo um coach, assim, um parceiro de um piloto que está em ascensão e que tem alguns outros problemas. Mas ele é o mesmo roteirista e mesmo diretor também do último Top Gun. E ele é muito parecido em termos de história. É como se tirasse o Top Gun do céu e botasse no asfalto ali. Então, mas é um filme que funciona muito bem, assim, dentro disso, né? Então, é isso. Eu acho que cada filme tem a sua proposta. Ô, Henrique, e pra ti me permite perguntar como crítico, estudioso, o que define um bom filme? Ou tem um critério para... E também o bom e ruim não é só relativo, né? Tem alguns critérios. Pra ti e critério, como é que tu... Eu acho que... Pra mim esse é o grande desafio sempre que eu vou assistir a um filme e me proponho a falar sobre ele depois, fazer uma crítica. Que é tentar analisar, tentar me tirar um pouco de mim, assim, analisar a obra enquanto que ela se propõe, exatamente isso que a gente tá falando, mas também não tirar totalmente a minha percepção. Eu acho que a nossa experiência... Exato. A pessoa que vai assistir ou ler a minha crítica e não a do outro, ela quer saber o que eu penso também. Então eu acho que conta sim, eu não descarto da equação totalmente a minha experiência com o filme, e aí eu falo muito sobre coisas que geralmente a gente na crítica tenta evitar. Me diverti, não me diverti, gostei, não gostei, achei chato. A gente tenta evitar um pouco isso, mas eu não posso tirar totalmente, assim, porque se eu fiquei 2 horas ali e eu achei muito tédio, eu preciso dizer, exato. Mas eu acho que, claro, levando isso em consideração, eu tento também ver muito isso, assim, qual que é a proposta, e aí tentar ver, isso que eu acho que é mais o papel do crítico, que o público em geral não tem tanto essa sacada, que é tentar ver um pouquinho além só da história, né? De tentar ver como os outros elementos do filme são utilizados. Porque o filme, a maioria das pessoas pega o roteiro ali, né? Percebe a história e as atuações, assim. Mas um filme tem muito mais coisas, né? Tem fotografia, tem o som, tem a trilha sonora, e tudo isso conta a história também. Tudo isso a música não é colocada ali só porque a música é boa. Não, ela tem uma função narrativa, né? E aí isso vai, eu até vivi um pouco essa evolução, né? Isso vai de tu se educar para perceber os outros elementos, né? Exatamente. E para mim a parte mais legal e mais interessante é essa.
E para qualquer arte, eu acho que a gente gosta muito, a gente vai ficar a vida inteira e vai estar sempre aprendendo um pouco mais, e vai estar sempre percebendo coisas novas. Tem filmes pelos quais eu sou apaixonado, assim, que eu posso assistir 10 vezes e eu sempre acabo tirando alguma coisinha ou outra, percebendo algum detalhe ou outro que eu não tinha percebido. Então eu acho que é muito esse o nosso papel, assim, né, de quem vai fazer crítica e tal, que é mostrar um pouco pro público toda essa construção, né, além simplesmente da história e tal. Em termos de produção, Henrique, tem ciclos assim que mudam? Por exemplo, na última era tem uma era digital mais forte, efeitos especiais, né? Sim. Que era que a gente está vivendo agora, assim? O que está... Eu acho que tem uma questão que me chama atenção, que isso não é só eu que percebo, várias pessoas falam, que é a tecnologia, uma nova tecnologia, quando ela entra, a gente vê muitos filmes querendo usar, muitos diretores querendo usar aquilo ali. Por exemplo, quando surgiu, sei lá, o cinema 3D, que é uma coisa que eu não gosto, projetar com os óculos ali e tal. Também não. Eu acho muito chato aquilo. E aí se tentou muito usar aquilo, vamos explorar isso aqui e tal, e aí acontece muito de se esquecer um pouco da essência da coisa que é a história. Sempre que uma nova tecnologia surge, eu percebo que acontece um pouco isso, assim. Aquilo ali é bom em parque de diversão, exato. 5 minutinhos ali, ok, mas... Isso. Hoje em dia eu acho que a gente tá vivendo um momento que ele é meio crucial, assim, que essa é uma discussão que a gente vai ver muito ao longo dos próximos tempos, que é com relação à inteligência artificial, né? Até onde vai ser utilizada, até onde vai se barrar, já tá num ponto muito, né, inacreditável, assim, de coisas que são possíveis, mas o cinema ainda freia um pouco para valorizar o trabalho artístico. Então essa é uma discussão que a gente vai acompanhar durante muito tempo ainda, né? Teve greve dos atores há 2 anos, 2 ou 3 anos. Isso era uma das principais pautas, assim, era o uso de inteligência artificial e tal. Eu acho que isso tem que ver até que ponto isso vai ter uma virada nos próximos tempos. Porque é a grande discussão do momento. Faz sentido. Exatamente. Conta um pouco pra gente o que é um pouco do staff de um set de gravação, de um filme, roteirista, câmera. Conta um pouco o que envolve uma produção de cinema. Uma analogia que eu sempre fiz, assim, na hora de pensar sobre isso, é que quando um filme ele vai ser feito, é como se uma empresa fosse aberta, assim, né? Porque são vários postos de trabalho ali, que durante meses vão funcionar para produzir aquele filme. Então, além dos vários atores que a gente vê, do diretor, é uma empreitada, né? É uma obra. E junta muitas pessoas, centenas de pessoas ali para fazer aquilo acontecer, né? Então, desde um trabalho mais técnico de quem vai cuidar do som, das câmeras e tal, mas são vários artistas, né? Também trabalhando juntos, né? Tanto os atores quanto o diretor de fotografia, o roteirista e o diretor é o grande... É quem assina a obra, né? O filme é sempre do diretor, que é quem não só coloca a sua visão naquilo, mas quem controla tudo isso, assim, né? Todas essas pessoas que estão trabalhando. Inclusive, dizem que é um trabalho muito estressante, assim, né? Porque tem que controlar... Só imagino. Colocar a sua visão artística, ao mesmo tempo cuidar de muita coisa, assim. Então, é realmente eu acho que essa analogia é boa, assim. É como se uma empresa fosse aberta, ela funcionasse durante alguns meses, depois ela fecha e vai cada um pro seu lado. É muito assim. E também tem, óbvio, e aí isso é muito também do trabalho de comunicação que a gente fala, que é o pós, né? A distribuição do filme. Isso é um capítulo à parte, assim. O filme, inclusive tem muito filme que é produzido e nunca vê a luz do dia, porque a distribuição meio que começa de novo. E aí na distribuição é não só o filme chegar nos cinemas, mas nos streamings também, como que esse filme vai ser vendido, né, o trabalho de marketing que vai ser feito, tem trabalho de tudo isso conseguir também. As entrevistas, tudo isso, assim, dura muito tempo realmente, assim. E aí é curioso, as pessoas não têm muita essa noção. Às vezes um filme, ele foi rodado 1 ano, 2 anos antes, e aí só agora os atores estão dando entrevistas sobre ele, porque é agora que ele está sendo lançado, agora que ele vai entrar na temporada de... E essa lógica de lançar antes nas salas de cinema e depois nos streamings, continua mais ou menos? Como é que tá aí? Continua principalmente por conta de prêmios, né? Filmes que têm pretensão de concorrer ao Oscar, por exemplo, eles precisam passar pelo cinema. Se eles saírem direto no streaming, eles não podem... Tanto que, por exemplo, a Netflix, que ela é só um serviço de streaming, né? Ela não é uma distribuidora. Ela faz distribuições menores nas salas de cinema só para os filmes poderem concorrer. Aí fica um período curto, assim. Mas o negócio deles não é esse, o negócio deles é o streaming. Mas ainda tem muito isso, né? Tanto festivais quanto premiações importantes, o filme precisa passar pelo cinema. E a experiência nas salas de cinema, tu já referiste um pouquinho.
Elas também têm, agora, que até aqui em Porto Alegre chegou uma experiência Sim. nova, de cadeira que deita e Aham. come do lado, que eu não sei até onde, não fui ainda. Sim. Mudou muito a experiência nas salas de cinema? O vira e mexe é uma sala escura, uma cadeira estofada e uma tela, né? Eu acho que mudou porque tem muita gente que reclama do público no cinema, assim, que fica mexendo no celular, que isso é uma coisa complicada, assim, tem bastante ainda. Mas eu acho que o que eu percebo é que, e aí eu falo muito por mim, né, por gostar muito. Pra mim, a experiência de ver um filme no cinema ela é completamente diferente. Assim. Lugar... Me conta por quê. Porque é um lugar pensado pra isso, assim, né? Um lugar que não tem distração, em tese não se pode mexer no celular. Né, eu tento não pegar em nenhum momento, e em casa eu acho isso muito difícil. A experiência do áudio é muito difícil. Eu, por exemplo, mesmo eu que gosto de filme, quero assistir vários filmes, se eu tô em casa, é muito difícil eu não parar em algum momento, e seja pra ir no banheiro, ou seja pra mexer no celular e tal. E o cinema, ele meio que é um ambiente pensado pra isso, tá escuro, a tela, a imagem é muito melhor, a posição é muito melhor, então é meio que, é quase uma coisa meio espiritual, assim, meio religiosa, assim, não, mergulha naquilo e... A imersão é o lugar perfeito pra isso, né? Então, eu vejo que muita gente valoriza, eu vejo muita gente falando isso, que valoriza e tal, mas também vejo muita gente dizendo que não vai mais. Eu nunca mais fui, então não sei até que ponto isso... Sim, também tá em transição. Exatamente. O Henrique, o cinema, claro, trabalha também muito com arquétipos, herói, anti-herói, vilão. Esses modelos que também estão muito presentes na política e na vida cotidiana de todos nós, né? Tem o autor é que define, que constrói isso, tal qual uma novela, no fundo, nesse sentido é parecido o processo criativo do cinema. Eu acho que sim, e aí a gente tem figuras, a gente tem vários tipos de história, né? Tem o arco, a jornada do herói, que é famosa, né? Do arco ali do personagem, do mocinho, digamos assim. Existe o anti-herói, e eu acho muito que quanto mais humanas esses personagens são, mais o público se identifica, né? Por exemplo, existe a figura do anti-herói, né? Tem séries de TV que eu adoro, por exemplo, Sopranos, Breaking Bad, que são pessoas terríveis, assim, que a gente tá acompanhando, que fazem coisas horríveis, e ao mesmo tempo o público acompanha, e como elas não são caricaturas, elas são, né, como se fossem pessoas de carne e o público se identifica, assim, muitas vezes acaba às vezes torcendo pelo, né, então... Figuras interessantíssimas. E tudo isso é construção, né, de narrativa, de história, e a gente vê muito isso, assim, né, na nossa vida, o que a gente vê sobre uma pessoa, seja um político ou alguém que aparece muito na mídia, aquilo é muito construído também, né? Tem uma maneira de se posicionar, a maneira de falar, o media training que ele recebeu, como que ele vai se apresentar. Então isso é muito construção de personagem também, né? Que o cinema sempre fez, assim. Tu que lida com gestão de imagem e reputação na Critério, né? Quanta gente sofre na opinião pública para construir uma narrativa e uma percepção, né? Sim. No cinema é uma folha em branco, né? Tu consegue fazer com criatividade aquela construção, entregar para o público uma narrativa pronta, né? Com certeza. E também tem muito da construção da reputação. Isso é totalmente muito o que a gente faz aqui. A construção da reputação dos artistas, né? A gente tá agora em temporada de Oscar, e esse é um trabalho 100% de reputação. As pessoas não percebem menos isso porque o artista, ele tem muito carisma, ele fala, ele não tá querendo o voto de ninguém, como um político, por exemplo, mas aquilo ali tudo é um trabalho de reputação, né? Se popularizou muito a palavra campanha de Oscar, né? Que é muito semelhante a uma campanha política, né? São meses em que a pessoa... Não é só fazer um bom filme. Longe disso. Isso a gente... As pessoas às vezes ainda ficam chocadas, mas o Oscar tem campanha, então quer dizer que não é sempre o melhor que vence? Claro que não, é que nem uma eleição. Para perguntar para as pessoas, né, a maioria vai dizer, não, o meu candidato era o melhor, ele não, é quem convence mais pessoas, né? Então o Oscar tem muito, muito isso, assim, de convencer os membros. Quem julga o Oscar? Quem são esses membros da cadeia? São cerca de 11 mil pessoas que pertencem à indústria. Então, que são produtores, pessoas, produtores, diretores, roteiristas, atores, são pessoas ligadas à indústria, né? Que produzem, que participam de filmes.
Então, e aí tem algumas regras. Se o filme concorreu ao Oscar em algum momento, a pessoa se torna membro, né, pode votar sempre e tal. E essas pessoas, elas Sim, se um tá concorrendo, certamente não Isso, tem impedido de julgar. Então tem várias regrinhas, assim, mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é formada pela indústria Cinematográfica. até um tempo atrás era muito majoritariamente norte-americana, hoje se diversificou muito, tem a chamada ala internacional, então tem muitos membros do Brasil, de outros países e tal. Então essas pessoas, elas que decidem quem vence. E aí tem o período de campanha, e aí tem várias estratégias, que são as entrevistas que o candidato, que o ator ou o diretor vai dar, e tudo isso é pensado, é construído, às vezes... Tudo é estratégia de comunicação. Exatamente, e mesmo coisas dos bastidores, tem festas, jantares. A sua analogia com campanha eleitoral é boa. Ela é exatamente isso. E também, como uma campanha eleitoral, também tem regras. Tem coisas que não pode fazer. Ah, perfeito. Coisas que isso aqui a academia pode banir, pode tirar fora. Então, E em tese, como uma campanha eleitoral, se o produto for ruim, campanha não faz milagre. Exatamente. Né? Se o filme é ruim... exatamente. E aí é curioso de perceber, porque tem casos assim muito emblemáticos. Há alguns anos, uma atriz chamada Andrea Riseborough, ela estava concorrendo por um filme chamado To Leslie, que era um filme independente com quase nenhum orçamento, e ela estava ali, ninguém entendeu muito como aquilo aconteceu, e aí se percebeu que ela construiu com outros grandes artistas uma campanha só nas redes sociais, assim, deles pedindo voto para ela e tal, que é uma coisa que no ano seguinte a academia baniu, porque a academia não percebeu como as redes sociais tinham evoluído e não tinha criado uma regra específica para aquilo, e ela meio que nessa brecha aconteceu. Então é muito paralelo com o período eleitoral, ele é muito, muito interessante, assim, né, da legislação se adaptando e tal. Ele funciona muito. Filmes sobre eleições tem vários bons. Vários, tem muitos bons. Ô Henrique, sobre escolas nacionais de comunicação, assim, né, pelo mundo, o que nós temos hoje, assim, mais ou menos, que tu identificaria? Bom, aqui tem uma escola, ali tem outra, a norte-americana, a Europa, como é que tá isso? Sim. China começou a produzir filme, como é que tá esse... Hoje em dia, um mundo absolutamente globalizado, né? A gente tem vários movimentos, várias produções cinematográficas muito diversas, assim. Há alguns anos a gente percebeu muito a Coreia do Sul, por exemplo, né? Que a Coreia também, venceu com o Parasita, né? Em 2020, o Oscar. E aí se começou a se perceber que todo ano a Coreia do Sul tinha vários filmes interessantes que estavam em festivais, que estavam em premiações e tal, que obviamente também passa muito por uma política do próprio país, de incentivo, de várias questões. Mas eu acho que hoje está muito diverso, assim, né? E, por exemplo, falando do Brasil, o Brasil é um país interessante nisso, assim, porque é um país que é difícil da gente identificar uma unidade, sabe? Porque o cinema produzido no Rio Grande do Sul, ele é muito diferente do cinema produzido na Bahia. E isso é uma coisa que lá fora se percebe muito, o quão diverso é o cinema brasileiro, assim, né? Com quantas escolas dentro do próprio país. Até pegando o exemplo dos dois últimos representantes do Brasil no Oscar, o Ainda Estou Aqui, ano passado, e o Agente Secreto esse ano. São dois filmes que tratam do mesmo período, que é o período ali, né, dos anos 60 e 70, de formas completamente diferentes. Não tem nem como comparar os dois filmes, são muito diferentes. Então, eu acho que essa diversidade, assim, do Brasil é algo que tá muito se sobressaindo também. E, claro, Hollywood também, né? Sempre muito forte e tal. Ainda é responsável por boa parte do que a gente consome. Eu não ia deixar de falar contigo, te perguntei ali atrás o que é um bom filme, e agora eu queria ouvir qual é um bom filme, do que tá aí, enfim, o que tu, ou do passado, o que tu achar que deva dizer. Olha, pra quem nos escuta. Eu tenho meus filmes favoritos, assim, eu sou muito, muito fã dos filmes dos anos 70, assim, de Hollywood, que é uma geração de cineastas ali que meio que salvou a indústria e tal, e aí entra Martin Scorsese, o Francis Ford Coppola, o próprio Spielberg, tem vários filmes dessa época que eu gosto muito. Poderoso Chefão, o Toro Indomável, do Martin Scorsese. Essa época, assim, eu sou muito fã de vários filmes. E dos filmes atuais, pra gente até não perder, assim, falando desses que estão mais em evidência, nesses do Oscar, os meus favoritos são Valor Sentimental, que é um filme norueguês, que ele é um filme muito bom, assim, do cineasta chamado Joaquim Trier, que ele tem várias produções ao longo dos últimos anos bem interessantes. Eu gosto muito do Pecadores, que é um filme...
Ele é meio sobre a história do blues e é uma história de vampiro ao mesmo tempo, assim. É difícil de explicar, mas é um grande filme, assim, de quem pôde ver no cinema, tenho certeza que não se arrependeu. Mas ele também tá disponível na HBO Max. Eu gosto muito do Marty Supreme, que é o filme que provavelmente vai ganhar o Oscar de melhor ator com o Timothée Chalamet. E tem vários, esses são meus 3 favoritos, mas tem vários outros. O próprio Agente Secreto, Uma Batalha Após a Outra. São vários filmes que estão muito em evidência que eu acho que valem a pena. Me conta um pouco dos teus canais e conteúdos. Onde é que tu gera conteúdos? O que tu fazes ali nos teus canais? O meu principal canal de geração de conteúdo é o meu canal do YouTube, que é o meu nome, Henrique Massaro. Ali eu faço críticas de praticamente tudo que eu assisto, de filmes assim que saem. E eu também faço um trabalho mais de jornalístico, assim, de notícias, de comentar algumas notícias envolvendo, sei lá, a temporada de premiações agora. O mercado, enfim. Alguma polêmica que surja, eu tento trazer algum comentário nesse sentido. Então esse é o meu principal canal. E eu tenho também Instagram, TikTok, mas que eu confesso que eu dou menos atenção, assim. É mais uma consequência do que eu faço no YouTube, porque o YouTube é uma rede que eu acho que ela funciona melhor que as outras. Pra isso, né? E ela me dá muito mais retorno, tanto de público, enfim, de engajamento e tal. É a minha rede principal. O Henrique, costuma ter muita diferença de avaliação, ou às vezes é parecido entre crítica e público? Às vezes se fala disso. Me explica isso. Tem muitos casos que dá a sintonia, assim, né? O público e a crítica amaram o filme, né? Acontece muito. Mas sim, tem muito isso. Eu percebo muito, Kleber, que o que acontece é quando... Aquilo que a gente estava falando no início, assim, quando o público vai muito pro cinema, às vezes, pensando apenas em se entreter. Que eu acho que não tem problema, assim, faz parte. Mas aí, às vezes, se a gente... hoje em dia, com tanto barulho, tanta coisa pra fazer ao mesmo tempo, a gente pegar e escolher passar 2 horas numa sala de cinema e ficar um pouco entediado, às vezes as pessoas ficam meio brabas com isso, assim, né? Então eu vejo muito, assim, e o crítico, ele tá preocupado com outras coisas, além do entretenimento, em analisar e tal. Então acontece muito de o crítico elogiar, falar de várias qualidades do filme, mas a pessoa ali, o público vai dizer o que achou. Percebeu. Só quer saber de como foi aquelas 2 horas, assim, o quanto que... Às vezes eu vou recomendar, eu penso muito isso quando eu vou recomendar um filme, assim. Tu adorou o filme, vale a pena, e depende do que tu tá esperando, assim, se tu... E do teu jeito de olhar também, né? Às vezes eu digo, muito, adorei, tá, mas, tenta te permitir viver essa experiência, pensa que são 2 horas no mais, enfim... Ou seja, perceber a beleza da fotografia, o som, te permitir mesmo, né? Os outros elementos ali. E tentar captar, às vezes, o que aquela história tá querendo provocar, né? Tem um filme, por exemplo, que é incrível esse ano, que eu adorei, que chama Hamnet, que é sobre a vida de Shakespeare. É mais sobre a esposa do Shakespeare, como ele, no período em que ele estava escrevendo Hamlet. E tem muito da questão da perda do filho e tal. É um filme que, assim, eu achei arrebatador, mas eu entendo que durante aquelas 2 horas ali, ele é desafiador, assim. Se a gente ficar esperando muita coisa acontecer e tal, a gente vai se decepcionar. Então, infelizmente ou felizmente, às vezes eu acho necessário fazer a ressalva, né? De dizer o porquê que eu acho aquilo. Eu acho honesto. Exato. Porque é aquela velha história, só ama o que se conhece, né? Igual, por exemplo, o apreço por pintura, por música. Exatamente. Música bagaceira, batistaca. Bom, o cara não vê os... É a mesma coisa. Quem não conhece nada de arte, ou, por exemplo, às vezes não é nem só não conhecer, mas estar aberto a conhecer. A pessoa vai num museu, ela vai sair dali, mas tenta, né, te abrir um pouco pra experiência, assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Te permitir. Exatamente, se permitir. Henrique Massaro, foi muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade, adorei falar sobre esse universo que eu gosto tanto. Isso aí, nós gostamos também. E obrigado a você que nos acompanhou. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.